Olá, amigos, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe, a Bíblia diz que Deus, Ele irá diante de nós e destruirá todas as portas de bronze, trancas de ferro, e uma vez a porta destruída, as trancas de ferro, olha o que acontece: e dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Esse é o nosso Deus. Tome posse da sua vitória. Olha, eu hoje gostaria de compartilhar uma mensagem que está no livro de Mateus, no capítulo 8, no verso 1, que diz assim a palavra de Deus: a cura de um leproso. Ora, descia ele do monte, grande multidão o seguia. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode me purificar. Olha que coisa, que maravilha, né? A Bíblia, ela relata a história de um homem que havia contraído uma lepra. E na lei de Moisés era ordenado, era uma ordem, era uma lei, que todos os leprosos vivessem em uma cidade separada. Porque a lepra, né, ela pega e ela se espalha. E a Bíblia está contando a história de um homem que estava leproso. Imagina a dor desse homem. Imagina o sofrimento dele, né? Quando ele contraiu a lepra, ele teve que ser arrancado da comunidade. Ele teve que ser arrancado do arraial dos israelitas. Esse homem teve que ser arrancado da família, no meio dos filhos, e, por estar leproso, viver numa cidade separada, distante da sociedade. Que coisa triste, não é verdade? E você vê que a lepra, né, ela come a carne da pessoa. É uma doença maldita, né? É uma doença maligna. E esse homem, então, ele não aceitou, né, viver uma situação dessa, uma vida triste, né, uma vida de dor, viver doente. A cada dia que passava, a vida dele se encurtava mais. A cada momento ele poderia morrer. E ele toma então uma decisão. Ele toma uma atitude, sabe? E muitas das vezes é isso que Deus, Ele quer ver na gente. É isso que muitas das vezes Deus, Ele espera de cada um de nós, que tomamos uma atitude, tomamos uma decisão em prol daquele problema, em prol daquela situação. Então, esse homem, ele determinou, ele não aceitou mais ficar no arraial dos leprosos, e ele tomou uma decisão, uma atitude de ir até o Senhor Jesus Cristo. Ele usou a fé. Olha que coisa, você vê que esse homem, quando ele usa a fé, ele vence o medo, ele vence o autodesprezo, ele vence o complexo, ele vence o repudio das pessoas, e ele vai até onde o Senhor Jesus estava. Agora, ele correu um grande risco, né? De no meio do caminho ele ser apedrejado, porque a lei de Moisés mandava então apedrejar um leproso, né? E se o leproso ele fosse encontrado na cidade e fosse descoberto, o próprio leproso tinha que
tinha que dizer o seguinte: eu sou imundo, eu sou sujo. E aí, o que ia acontecer com ele? Vinha então as pedradas para matá-lo, para ceifar a sua vida. Então, esse homem, ele passou pela lei de Moisés, né? Ele enfrentou a lei de Moisés, ele enfrentou vários obstáculos, porque ele não aceitava mais aquela situação. E você? Até quando, né? Você vai aceitar a situação que você está vivendo? Até quando você vai deixar que o medo, né? A timidez, você vai deixar com que a tristeza, a solidão venha te frustrar a cada dia, a cada momento? Olha, esse homem, ele nos dá uma lição de vida, né? O que ele faz? Ele toma uma decisão. Então, diz a Bíblia, diz a palavra de Deus, que quando Jesus descia do monte, com a multidão ao seu redor, veio então esse homem leproso, e tudo que ele queria no momento, tudo que esse homem desejava, era adorar a Deus, adorar ao Senhor Jesus Cristo. Que maravilha, né? De repente, ele está com aquele vazio na alma, né? Aquela tristeza, e tudo que ele queria era se ajoelhar aos pés do Senhor Jesus. E ele reconheceu que Jesus tem autoridade, que Jesus tem poder, mas ele não chegou já falando: Senhor, eu quero ficar curado, olha, o Senhor tem poder. Não. A primeira coisa que ele fez foi reconhecer o poder de Jesus, adorando, invocando. Que maravilha, né? E depois então, depois de adorar, de glorificar Jesus, ele disse assim para Jesus: Senhor, se tu quiseres, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Olha que coisa, hein? Puxa, quando ele falou isso a Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Eu imagino o que Jesus sentiu por esse homem, né? Porque Jesus viu que esse homem arriscou a vida dele, entrando na cidade, poderia ser apedrejado, né? Cuspido, maltratado, né? E Jesus viu que esse homem, ele venceu os preconceitos. Esse homem, ele tomou uma decisão, uma atitude diante daquele problema. E o que aconteceu? Jesus disse: se eu quero, fique limpo agora. E diz a Bíblia que imediatamente aquele homem, ele ficou curado, ele ficou liberto daquela doença, daquela enfermidade. Olha, a fé, ela transforma a vida. A fé pode mudar o rumo da nossa vida. A fé é a existência do poder de Deus na nossa vida. Que maravilha, né? Então, aquele homem, ele ficou curado, né? Ele teve a sua vida transformada. E uma coisa interessante, que ele volta então para a sua casa, ele volta então para a sua família, e ele volta então para o seu lar. Que maravilha, né? Quem sabe você que está vendo esse vídeo agora, você, quem sabe, tem que tomar uma atitude diante dessa situação que você tem vivido, que você tem levado. Você vê que quando esse homem tomou uma atitude, uma decisão, o milagre aconteceu. Mas olha, não foi fácil não, hein? Olha quantas coisas ele enfrentou e quantas coisas você vai enfrentar. Mas aquele homem enfrentou, cabeça erguida, foi até Jesus, e houve então a manifestação do poder de Deus. E
Eu creio que é isso que Deus espera do Senhor, é isso que Deus espera da senhora. Uma atitude diante de Deus. Não aceita essa situação do jeito que está. Jesus quer mudar a sua vida, tá bom? Que Deus abençoe em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.